E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre um filme, uma obra, uma peça rara dos cinemas, muito boa, chamada... adivinha o nome? Claro, não tem como adivinhar porque o nome está no título do vídeo. Mas vamos falar sobre o livro de Eli. O livro de Eli, para alguns, livro de Eli, para outros... Depende de você, não tá errado, qualquer que você diga, está certo na minha visão, tá? Esse filme, pessoal, ele do inglês The Book of Eli, é de 2010, tá? E, cara, aqui é aquela coisa, né? Antes da gente começar a dar opinião, papapá e tudo mais. Então, vamos falar, eu já assisti esse filme, ok, já assisti esse filme umas 2, 3 vezes. E em todas as vezes eu me surpreendo, cara. Eu me surpreendo, por quê? Esse livro ele passa pra gente uma mensagem que é muito importante, sabe? E é muito interessante ver a maneira como a trama desse filme ela se desenvolve, tá? Porque, vamos lá, pra você que não assistiu o filme, basicamente ele é como se fosse Eli. Eli é o personagem, ok, do nosso filme. E o Eli, ele tem uma missão. Essa missão é levar a Bíblia para que seja reescrita e distribuída. A Bíblia cristã, tá? Então, o Eli, ele é como se fosse... Ele é um peregrino. Ele viaja um mundo pós-apocalíptico. O mundo se acabou, talvez por algumas pragas ali, coisa semelhante aos contextos da Bíblia. E Eli, ele tem a missão de viajar, cara, todo mundo de um canto a outro, uma borda a outra, de uma hemisfério a outro, para entregar a mensagem. Ou seja, ele é uma espécie de mensageiro divino, um apóstolo. Talvez seja algo assim. E ele parte na sua missão. E essa sua missão é cheia de obstáculos, é cheia de coisas que acontecem com ele, que você vai saber se você assistir o filme, você vai entender que são muitas coisas, são muitas provações que acontecem com ele. E apesar de tudo, ele se mostra ser um homem de muita fé, supera todas essas aprovações e segue firme no seu foco, no seu objetivo de chegar lá e entregar a mensagem. E essa é uma das coisas mais interessantes e importantes que vale a pena citar antes da gente começar o filme. Ou seja, o livro de Eli, ele fala sobre fé. Pelo menos, pelo que eu pude entender, tem muito disso, tá, gente? Tem muito disso. Fala bastante sobre fé. E também é uma reflexão para nós, no presente, reavaliarmos as nossas atitudes frente às provações que a vida coloca em nossos caminhos, né? Então, o livro de Eli, ele é realmente um filme muito bom. Pra quem não assistiu, cara, assista, porque tenho certeza que você vai gostar bastante. E sem contar que é protagonizado pelo nosso queridíssimo, que quase todo mundo já conhece, Denzel Washington, mesmo que fez o papel de protetor nos filmes The Protector, The Equalizer, o protetor, né? Então, pessoal, antes da gente partir para análise desse filme, coisa que vocês querem muito, tenho certeza, nós vamos passar uma mensagem para vocês. Depois dessa mensagem vamos partir para análise, tá? Então fiquem aí e até daqui a pouco. O filme citado no título deste vídeo é uma obra protegida por direitos autorais. Este canal não exibe o filme completo, nem compactua com sua distribuição ilegal. Se você está em busca da obra na íntegra, recomendo que procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de forma legal. Para facilitar sua jornada, deixarei na descrição um link direto para um streaming autorizado, onde você pode encontrá-lo. Sinto muito se sua intenção era assistir o filme por aqui. Eu adoraria proporcionar uma sessão digna de cinema, mas as diretrizes do YouTube e o bom senso não permitem. Caso sinta-se à vontade, pode acessar a área de comentários e comentar qualquer coisa. E se sentir ainda mais a necessidade, pode fazer suas críticas. Eu farei questão de ler todos os comentários. Muito obrigado pelo seu tempo e aproveite.
Bom, pessoal, mensagem dada, missão cumprida. Vamos partir para a nossa análisezinha, tá? O livro de Eli, o filme de 2010, tá? Então, vamos lá. Esse filme, ele foi dirigido pelos irmãos Albert e Allen Hughes, tá? O livro de Eli, ele foi lançado no ano de 2010, certo? De maneira muito rápida, no seu lançamento, ele já se destacou como um filme de thriller pós-apocalíptico, com tons bíblicos, que é basicamente, para quem assiste o filme, é a proposta que ele entrega. Tá? Alguém que precisa levar a palavra para que ela seja repassada para as pessoas, para que a fé possa se restaurar em um mundo onde a esperança morreu faz tempo e a maldade e a desconfiança tomam de conta. Aquela fé pode ser a salvação. Então, sim, tem tons bíblicos e eu acho que essa é justamente a intenção do filme. Mas, em relação a isso, pode ficar sossegado que mais pra frente a gente vai destrinchar tudinho. Tá bom? E também, ele traz uma reflexão filosófica e existencial, tá? Que também é uma das propostas do filme. Ele te faz refletir mais sobre as suas ações, refletir mais sobre o que você considera importante e te faz querer se blindar mais para as coisas ruins, as coisas complicadas, os momentos difíceis da vida e como você lida com eles. Tá? Então acho que isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer, mas não apenas fazer depois de ter assistido o filme, devemos fazer isso todos os dias, que é muito importante para o nosso crescimento pessoal com pessoas, tá? O filme estrelado por Denzel Washington em estado de graça, ou seja, está sobre as bênçãos ali. O filme, pessoal, ele mescla a ação, tá? Uma ação estilizada, super coreografada, e também uma narrativa silenciosa e simbólica, quase como uma jornada espiritual no meio do caos. Então, apesar de ser um filme que ele puxa um pouco pro lado bíblico, um pouco pro lado espiritual, religiosamente falando, ele é um filme que vai ter bastante ação, tá? Então, tem tiro? Tem tiro. Rola sangue? Rola sangue. Não é apenas... não é um fanatismo religioso, tá? E nem um romantismo. Ele é um filme que trata, sim, dessas questões, inclusive questões... uma questão moral, praticamente, mas ele é um filme que a ação dele complementa muito bem a proposta do filme e todo o resto, o que ele precisa entregar para o telespectador, ok? Então vamos falar um pouco do enredo para vocês, sem spoiler, tá? Nesse início, sem spoiler, não vou dar spoiler sobre o enredo, mas futuramente vou falar porque para vocês do enredo que eu me lembro da minha cabeça, tá? Apenas como uma reflexão, nessa parte vai ter spoiler, tá? Então, se você quiser não ter spoiler, eu recomendo que você pule aí pros 5 minutos restantes. Aliás, você assista toda essa parte aqui e aí depois você pula pros 5 minutos restantes do vídeo, tá? Eu vou falar o momento em que eu irei abranger acerca do enredo do filme para evitar os spoilers. Tá bom? Então pode ficar sossegado, pessoal, que não tem perigo nenhum. Tá? Então vamos lá, pessoal. O que temos sobre o enredo do filme? Certo, é o seguinte. O mundo ele foi devastado por uma catástrofe nuclear. A civilização ruiu e agora restam apenas ruínas, gangues e desespero. Eli, representado por Denzel Washington, é um andarilho solitário que caminha em direção ao oeste, carregando consigo o último exemplar da Bíblia Sagrada, um livro que se tornou extinto e proibido. Ou seja, a humanidade ruiu, ela caiu na desesperança, caiu na falta de fé, e todos os exemplares do que um dia foi conhecida como a Bíblia Sagrada foram consigo com a esperança da humanidade destruídas e deletadas completamente da face da Terra. Porém, apenas uma dentre todas as quase infinitas cópias que haviam desse livro, da Bíblia,
restou. Este livro estava com o andarilho Eli, ao qual se dedicou uma missão.
transmitir o conhecimento que naquele livro continha para a humanidade, que agora caía e ruía em silêncio, para reacender a chama, para religar a luz do fim do túnel e, enfim, estender a sua mão à humanidade e levá-las novamente às alturas, à esperança, à vida. Bom, pessoal, ele não caminha apenas por sobrevivência. A sua missão é sagrada: levar o livro a um local onde ele possa ser protegido e usado para reconstruir o mundo. Porém, no caminho, encontra Carnegie, representada por Gary Oldman, um tirano que domina uma cidade e deseja o livro para controlar as massas. O confronto entre os dois representa mais que um embate físico, é uma batalha de ideologias. Ou seja, nem tudo na vida é fácil, nem tudo que a gente quer conquistar, efetivamente conquistaremos. O processo que a gente tem que sofrer, que a gente tem que passar, ao qual temos que nos submeter para alcançar os nossos sonhos, nunca vem sem espinhos. O caminho nunca é uma estrada lisa, é sempre uma estrada esburacada, isso quando não é uma montanha íngreme que a gente tem que escalar. Ou seja, nada vem fácil, pessoal, e o que vem fácil, vai fácil. Se você sua, se você batalha, você sabe valorizar aquilo. Você sabe o que aquilo lhe custou. Consequentemente, você sabe como cuidar e você sabe como manter. E eis a questão da missão de Eli. A sua missão é independente do que aconteça, independente das intempéries, independente das contradições, ele vai em busca do seu objetivo, que é entregar a palavra ao mundo que a abandonou. É trazer de volta a esperança e reconstruir do zero, reconstruir humanos, reconstruir homens, reconstruir a esperança muito perdida. Porém, claro, sempre existe uma pedra no caminho ao qual temos que passar por cima ou desviar, caso seja a melhor opção para você. E Denzel Washington, ou Eli, ele encontra uma dessas pedras em seu caminho, que é o Carnegie. O Carnegie, ele vê o potencial do poder que esse livro tem, que a Bíblia tem. Ou seja, é o único livro que fala sobre esperança, é o único livro que fala sobre amor, é o único livro que fala sobre compaixão, é a única coisa naquele mundo que vai completamente ao contrário do que todas as pessoas são. Em um mundo de maldade, é o único livro que prega bondade. Em um mundo onde há completamente ausência de fé, é o único livro que fala de confiança. Em um mundo de amargura, de ódio, é o único livro que prega o bem ao próximo. E ele sabe o poder daquilo, e o que ele quer? Ele quer tomar de conta daquilo e controlar aqueles que precisam de esperança, controlar as massas, se tornar um Deus, praticamente.
E Eli quer justamente o contrário, ele não quer ser um Deus, ele quer ser apenas aquele que vai cumprir a missão a que lhe foi entregado, que é disseminar a palavra, né? Então essa é uma coisa muito interessante da gente entender sobre o filme, é uma batalha de ideologias. Existem as pessoas boas, existem as pessoas más. As pessoas boas, independente da sua condição, independente dos impedimentos, sempre vai se esforçar ao máximo para ajudar as pessoas. E as pessoas más sempre vão tentar de tudo para atrapalhar as pessoas boas. Então é mais ou menos isso aqui que diz a sinopse do filme, tá? Então a gente tem também, pessoal, personagens e atuações, tá? Denzel Washington como Eli, ele tem uma atuação silenciosa, que é profundamente expressiva. Eli, ele é um guerreiro, é um monge e um mártir. Washington entrega um personagem que carrega o peso da fé com o corpo e a alma. Ele é espiritual e letal ao mesmo tempo. Filme de Denzel Washington sem ação não é filme de Denzel Washington, tá? Se tem Denzel Washington, tem que ter ação. Se não tem ação, chama outra pessoa, cara, porque não tem como. Gary Oldman como Carnage, um vilão carismático, calculista e manipulador. Oldman dá vida a um personagem que acredita que o poder da palavra sagrada pode servir como ferramenta de dominação e por isso ele quer o livro a qualquer custo. Mila Kunis como Solara. Ela é o elo emocional. Ela representa a esperança de uma nova geração. Ainda ingênua, mas com desejos de aprender e crescer, a jornada de Solara conecta a de Eli e se torna simbólica no terceiro ato. Beleza, pessoal. A gente tem mais ou menos uma leve sinopse e acredito que com isso vocês conseguem ter mais ou menos um entendimento do livro, do filme, perdão. E com isso acho que dá pra formular muito bem uma opinião. Vale a pena assistir o filme, gente. Sério, vale muito a pena. É um filme que vai te fazer refletir, que vai te prender do início ao fim. Então se você não assistiu, não precisa esperar eu terminar esse vídeo pra saber se você vai ou não assistir. Cara, com certeza você vai, porque se você gosta desse estilo, vai lá que esse é pra você, viu? Então temos que falar também sobre a direção e o estilo do filme, o estilo visual. Os irmãos Hughes, eles optaram por uma fotografia desbotada, quase monocromática, com tons de sépia, cinza e areia, refletindo a aridez de um mundo sem vida. Cada enquadramento é frio, isolado e contemplativo, reforçando a solidão e o vazio do cenário. O uso de luz é precioso, grande. Quando o livro aparece, há um leve brilho. Quando Eli caminha, as sombras o acompanham como anjos caídos. A câmera é lenta e precisa, refletindo o ritmo de alguém em uma missão divina. Então a gente está para entender mais ou menos o filtro do filme. Ele é um filme um pouco mais morno, visualmente falando. Ele não é um filme com cores vibrantes. E cara, se você for assistir o filme, você vai realmente perceber que é isso, tá? Ele é um filme que é 100% numa cor neutra.
tá? Então ele é um filme relativamente escuro, ele é um filme mais com cor de areia, porque o mundo se acabou completamente e tá completamente desértico, tá? O mundo inteiro está desértico, as pessoas se vestem naquele tom, o ambiente é naquele tom, tudo é naquele tom, até o momento em que Eli tem um livro em suas mãos. Aí começa a ter um pouco mais de contraste, tá? É para você conseguir entender mais ou menos a importância que o livro tem para a história, tá? Então, temos que falar também sobre ação e coreografia, tá? Apesar de não ser um filme focado puramente na ação, porque tem mais o peso emocional, o livro de Eli entrega momentos impactantes e brutais. Tem ação, gente. Tem uns momentos lá que tem muito tiro. Inclusive, tem um momento que eles chegam na cabana de um casal que eles tentam pipocar eles na bala. E, cara, é uma putaria miserável. Vocês têm que ver, é muita loucura. Tá? A coreografia de combate é limpa, direta e com um ritmo quase ritualístico. Eli luta como quem ora, com fé, com precisão, com reverência. Cada luta é uma oração violenta. As cenas são poucas, mas cada uma é memorável, com uso de sombra, silêncio e sangue. A ação nunca é gratuita, mas sempre tem propósito, que é proteger o livro e a missão e os inocentes. Tá? Então cada um que se mete no caminho de Eli para tentar atrapalhar a sua missão de entregar o livro vai dar de cara no chão, tá, gente? Vai dar de cara no chão e ele faz isso com perfeição, porque Denzel Washington é Denzel Washington, né? Por favor. Então temos fé versus romantismo. Eli carrega a fé como um guia. E Carnegie quer usar o mesmo livro para oprimir. Ou seja, o objetivo de ambos é o mesmo, o livro. Só que a, a, a intenção de cada um com o livro é completamente diferente. Eli, ele usa o livro como fé, como um guia para lhe mostrar o caminho. Já Carnegie, ele quer aquilo simplesmente para conquistar mais poder. Ou seja, ele quer fazer submisso todos aqueles que ainda não são. E o filme mostra como fé verdadeira e silenciosa é poderosa, tá? Enquanto a fé corrompida, ela grita, ela é suja.
vamos lá, pessoal. O poder da palavra. A Bíblia, ela não é só um objeto. Isso é coisa que todo mundo sabe. Ela é um símbolo de reconstrução, de educação, de moral, de respeito e de poder. O filme ele questiona o que acontece quando o conhecimento é concentrado nas mãos erradas. E, cara, no final do filme, essa questão é completamente respondida. Tá? E o filme também abrange sobre sacrifício e obediência espiritual, porque o Eli, ele segue uma voz, ou seja, ele não duvida, ele não hesita, ele não questiona. O caminho dele é de renúncia, é de obediência e um propósito superior, tá? E ele representa o arquétipo de Messias errante e o escolhido. E sabe por que isso? Porque o Eli, ele é cego, gente. O Eli, ele é um homem cego, ele não enxerga. E aí, você se pergunta, eu também pergunto, como é que ele consegue atirar com pistola sendo que ele é cego? Eu não sei como ele faz isso. Mas ele consegue fazer, cara. E ele é cego. E independente de qualquer coisa, mesmo sem enxergar o mundo ao seu redor, ele segue a voz que o guia, ele segue o propósito ao qual ele foi entregado. É uma questão de fé, gente. Muito legal. E aqui temos a nossa crítica final acerca do filme, tá? Então, pessoal, o livro de Eli, ele é um filme contemplativo, simbólico e poderoso, tá? Ele mistura ação com espiritualidade e também fé e uma pitadinha de violência que, claro, não pode faltar. E destruição com esperança. O Denzel Washington, ele dá pra gente um personagem completamente memorável, enquanto os irmãos Ruggles criam um mundo isolado que faz você sentir a falta de esperança. É um tom completamente bíblico, tá? E, bom, pessoal, mais do que um filme de ação, essa daí é uma fábula apocalíptica sobre perseverança, sobre convicção em tempos sombrios. Ele tem um ritmo lento, mas a densidade e o significado desse filme é gigante, pessoal. O livro de Eli é tipo aqueles filmes que crescem na mente das pessoas dias depois de assistido. Ou seja, não é um filme que você precisa entender hoje, mas é um filme que com certeza você vai entender amanhã, tá? Quando você passar pelo tipo de situação ao qual o personagem enfrenta, você vai entender o que é o livro de Eli, você vai entender a mensagem que ele passa. E bom, pessoal, se já assistiu esse filme, se já assistiu, deixa aí nos comentários, tá? Me deixa saber aí. Se você não assistiu, momento perfeito para você ir lá e assistir. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Se inscreve no canal, pessoal, me ajuda aí. Deixa o like também e, claro, comenta mais uma vez. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, falou e, meus amigos, a gente se vê na próxima.